Sabe, a história de hoje começa com um gesto, um único ato de caridade, mas tão poderoso, que transformou um soldado romano num dos santos mais queridos que a gente conhece. Vamos juntos descobrir a jornada de Martinho de Tours e como a metade do manto pôde, de certa forma, aquecer o mundo inteiro. E a gente já começa com estas palavras ditas por Martinho lá no finalzinho da vida. Elas mostram a essência dele, né? Um homem que desde jovem até o último suspiro viveu para servir. Isso aqui não é fala de uma lenda distante. É de um ser humano com uma dedicação que, olha, nunca fraquejou. Mas para a gente entender essa entrega toda, a gente precisa voltar lá para o começo. Martinho nasceu por volta do ano 316, na Panônia, que hoje é a Hungria. O pai dele era um oficial romano de alta patente, então o destino do menino parecia traçado. Carreira militar, honrar os deuses de Roma, aquele caminho de poder e disciplina. E é aqui que a gente vê o grande conflito da juventude dele. De um lado, o mundo que o pai queria para ele, a honra do exército, a tradição pagã. Do outro lado, um chamado por dentro, sabe? Uma atração muito forte pela fé cristã, o desejo de oração, e isso tudo mesmo sem ainda ter sido batizado. Pois é, a vontade do pai acabou prevalecendo. Com só 15 anos e totalmente contra o que queria, Martinho vestiu a farda. Virou um soldado da cavalaria, servindo lá nas terras frias da Gália, a França de hoje. A vida de oração que ele tanto queria parecia mais distante do que nunca. E então, no meio daquela rotina militar, um único momento, um momento só, foi o suficiente para redefinir todo o destino dele. Vamos ver agora como um encontro numa noite gelada se tornou o ponto de virada da vida de Martinho e um símbolo para a eternidade. A cena parece de filme. Imagina um inverno daqueles bem rigorosos, perto da cidade de Amiens. Martinho, ainda um jovem oficial, está a cavalo patrulhando as ruas congeladas. E ali, na beira da estrada, ele vê uma pessoa toda encolhida, um mendigo tremendo de frio, quase sem nada para se proteger. Outros soldados passaram por ali. Talvez nem viram, talvez só quisessem fugir do frio. Mas o Martinho não. Ele parou. Ele sentiu compaixão. Procurou nos bolsos, mas não tinha nenhuma moeda. E aí o que fazer quando não se tem nada de material para dar? E é aqui que acontece o gesto que muda tudo. Martinho tira a espada da bainha, uma arma, um símbolo de guerra, mas ele não vai usar para lutar. Ele vai usar para um ato de pura misericórdia. Com um golpe só, ele corta o próprio manto, que era de lã grossa, bem no meio. Ele desce do cavalo e cobre o mendigo com metade do seu manto, a sua única proteção contra aquele frio todo. Dizem que os companheiros dele riram, acharam aquela cena ridícula, ele ali com meia capa. Mas para Martinho, a dignidade daquele homem valia muito mais que qualquer piada. Naquela mesma noite, Martinho teve um sonho. Um sonho que mudou a vida dele para sempre. Ele viu o próprio Jesus, rodeado de anjos, vestindo aquele pedaço de manto que ele tinha dado. E ouviu Jesus dizer: "Este aqui é Martinho, o soldado romano não batizado. Ele me cobriu com seu manto." O sonho não foi só uma visão, foi uma resposta, uma confirmação. A caridade que ele fez para um desconhecido foi recebida pelo próprio Cristo. A partir daquela noite, não tinha mais dúvida. O caminho de Martinho estava traçado, e a vida militar já não fazia mais sentido. Com o coração em chamas depois daquela revelação, Martinho deixa para trás a espada, o cavalo e abraça uma vida completamente nova. Uma vida de serviço, mas agora não mais a um imperador da terra, e sim a um rei do céu. E a jornada dele a partir dali foi rápida, bem decidida. Primeiro ele recebeu o batismo, logo depois largou o exército. Mas ele não se escondeu do mundo, pelo contrário. Ele fundou o primeiro mosteiro da Gália lá em Ligugé, criando uma comunidade de fé. E a fama de santidade dele era tanta que o povo da cidade de Tours o aclamou como bispo. E como bispo, a missão dele cresceu de um jeito impressionante. Ele não se acomodou num palácio, não. Ele virou um missionário incansável, que andava a pé pelos campos para levar o evangelho aonde ninguém ia. Onde antes tinha ídolo pagão, ele construía igreja. E o mais bonito, mesmo com toda a autoridade, ele continuou vivendo com a mesma humildade daquele soldado que dividiu o manto, sempre perto dos mais necessitados. E aqui tem um fato que mostra o tamanho do impacto dele. São Martinho de Tours foi o primeiro santo que não foi mártir a ser venerado oficialmente pela igreja. Pensa só nisso. Até aquela época, a santidade era quase sempre ligada a morrer pela fé.
Martinho mostrou um novo caminho, o de que uma vida de amor radical e de serviço no dia a dia podia ser tão heróica quanto o martírio. Já se passaram quase 1.700 anos. Por que essa história de um manto dividido continua tão forte? Qual é o verdadeiro legado que Martinho deixou pra gente? O legado dele é enorme, a gente vê em todo lugar. Ele é padroeiro de gente tão diferente como os soldados e mendigos. Mais de 4.000 igrejas e cidades na Europa têm o nome dele. Mas o maior legado não é algo que a gente possa tocar. É a ideia de que o caminho é a partilha. A lógica de que não dá pra gente ter o coração quentinho se tem alguém tremendo de frio do nosso lado. No fim, a história do manto nos diz uma coisa muito simples, mas muito profunda. Um gesto, por menor que pareça aos olhos do mundo, até ridículo para alguns, tem o poder de ecoar pelos séculos. A caridade é como uma chama, que uma vez acesa pode aquecer muito mais do que a gente imagina. Isso deixa uma pergunta para a gente pensar, né? A história do Martinho começou com uma escolha simples numa noite fria. E se no nosso dia a dia um pequeno gesto de partilha também tiver o poder de mudar tudo? A vida de São Martinho de Tours mostra pra gente que a santidade não está só nos grandes feitos, mas na capacidade de enxergar o outro e de partilhar o que a gente tem. Um exemplo atemporal, de ontem, de hoje e de sempre. Amém.